no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Por esse motivo, conversando com o professor, nós fizemos a seguinte análise. Nós iremos convocar apenas um atleta por clube do Brasil. Existiu a possibilidade, ou a discussão, no caso, de convocar 2 atletas por estar se destacando no Brasil. Então, por esse motivo, por a preocupação de ajudar, entre aspas, os clubes brasileiros, nós decidimos convocar apenas um atleta por clube. Então, uma informação para que vocês possam também estar perguntando, caso necessário. Convocação: Alisson, Liverpool; Hugo, Flamengo; Neto, Valência, os goleiros. Defensores: Alexandro, Juventus; Dedé, Cruzeiro; Fabinho, Liverpool; Fagner, Corinthians; Felipe, Porto; Felipe Luiz, Atlético de Madrid; Marquinhos, PSG; Thiago, PSG. Meio-campistas: Andreas Pereira, Manchester United; Arthur, Barcelona; Casemiro, Real Madrid; Fred, Manchester United; Lucas Paquetá, Flamengo; Felipe Coutinho, Barcelona; Renato Augusto, Beijing. Atacantes: Douglas Costa, Juventus; Everton, Grêmio; Firmino, Liverpool; Neymar, PSG; Pedro, Fluminense; William, Chelsea. Essa é a lista para os próximos amistosos da seleção brasileira. Tripoli e o Greg entregando. Em torno de 2, 3 minutos a gente inicia a coletiva de imprensa. Hoje, valendo 2 perguntas em uma. Muito bem, na expectativa aí do início da entrevista coletiva, vamos passar rapidamente aqui pelo Cereto e pelo Tim para as primeiras reações deles à lista, que daqui a pouco nós vamos mostrar aí com arte, tudo ilustrado para você. Bom, novidades, né? O Arthur, Fabinho, Paquetá, assim, de cabeça, né? E o Felipe, zagueiro, que está no Porto, jogou com o Tite no Corinthians. Andreas Pereira também. Andreas Pereira também é uma boa novidade. Por favor, no momento da pergunta, identifique. Se dividir entre... Ele poderia ir para a seleção da Bélgica. Ele tem nacionalidade belga então também. tinha que convocar logo para não ir para a seleção da Bélgica. Bom dia, Tite, Fábio, Edu, Eude Júnior, Grupo Globo. O Eude já está fazendo. Certamente muitas perguntas vão ser feitas sobre essa lista, Tite. Algo raro no futebol brasileiro, o trabalho prevaleceu sobre o resultado em si, um dado positivo, o que não impede críticas que podem e devem ser feitas. Mas, para começar, eu gostaria de saber de você o seguinte: o que a Copa do Mundo te ensinou, que lições você tira desse tempo todo à frente da seleção brasileira, pensando no novo ciclo até a Copa do Catar, e quais erros, na sua avaliação, você cometeu que não podem se repetir? Os erros que eu cometi e que eles servem de aprendizado. E essa é a situação. Primeiro, eu sou um profissional incompleto, um ser humano incompleto, e eu quero buscar sempre o crescimento. O Mundial te dá alguns aspectos importantes. Em termos táticos, a pergunta é bastante abrangente. Vou fazer em termos táticos. A composição da equipe, ou a recomposição da equipe, a partir do momento em que o Renato Augusto machucou e teve um decréscimo técnico, esse ajuste da equipe, ele ficou faltando no seu equilíbrio maior. A Copa do Mundo, ela te dá a necessidade de, mais rapidamente do que eliminatórias, modificações no seu plano geral, quer seja durante o jogo, quer seja, por vezes, o bom momento técnico de uma equipe, de um atleta ou outro, pelo alto nível técnico que eles têm. Tu joga contra equipes de altíssimo nível e a pressão psicológica, ela é muito forte. Não em relação à sequência, mas ao primeiro jogo, eu também tive essa experiência. E poderia enumerar outras tantas minhas pessoais e de conduta do meu trabalho. A primeira parte da pergunta foi? Essa? Isso. E, paralelamente a isso, eu devo considerar uma série de aspectos positivos também.
Mas eu não quero me ater só a responder esses, como tu colocaste, dos aspectos de correção e negativos, me ater a esse. Mas teve outros grandes positivos também. Tite, aqui do seu lado direito, bom dia a todos da comissão. Só uma coisa antes que não ficou esclarecido pelo Edu, se esses jogadores que vão disputar aí, antes da pergunta para o Tite, vão disputar Copa do Brasil, Libertadores, e que foram convocados, se eles podem ser liberados do segundo jogo, ou quem está convocado aqui é para os 2 jogos? Não, só não ficou esclarecido porque não foi essa a minha intenção de... Sim, sim. Né? A minha intenção é explicar que nós tínhamos um atleta por clube e atleta convocado estará convocado até a sua data do término da data FIFA. Essa não tem como mudar, Claro. tem como ser diferente. Tudo bem. Tite, a grande expectativa dessa convocação de hoje, nesse início do novo ciclo, era pelas novidades, jogadores que estão se destacando aí no futebol brasileiro ou mesmo fora do país e que são muito jovens e não conseguiram ir à Copa do Mundo, mas com certeza agora tem todas as chances de chegar ao Catar. Como sempre, eu te peço, quando aparecem as novidades, para você rapidamente falar um pouquinho do que te levou a convocar cada um. Eu vi aqui, são 7 ou 8 novidades. O Hugo do Flamengo, acho que está dentro desse posicionamento aí de sub-20, provavelmente, que vocês se referiram que vai ter agora, a partir de agora, sempre um. Acredito que o Hugo do Flamengo seja esse. E o resto seria Dedé, Felipe, Andrés Pereira, Arthur, Lucas, Paquetá, Everton e Pedro. Se você pudesse, rapidamente, numa frase ou duas, o porquê de cada um dessas novidades. Dentro dessa ótica que nós colocamos, existe um objetivo a curto prazo. Esse curto prazo, até o final do ano, ele é importante. Tu vês que mais ou menos em cada setor a gente trouxe um atleta que esteve na Copa do Mundo e agora um atleta para dar oportunidade. Coerentemente, por quê? Porque agora há um tempo hábil para que essa situação aconteça. O registro da qualificação é inquestionável, por exemplo, hoje tu falar do grande campeonato que fez o Miranda. Ou de um outro capitão que é o Marcelo que não está. Ou do goleador que ele é o Gabriel Jesus e outros tantos. Né? Mas o que é? Se oportuniza. Esse é o momento para um Pedro que, pela regularidade, pelos gols que ele vem tendo, fala por si só. Pelo desempenho do Paquetá ao longo do ano, sendo um dos destaques do Flamengo. Do Everton ser, dentro do Campeonato Gaúcho e Brasileiro, o goleador da equipe do Grêmio e o melhor jogador do Campeonato Gaúcho, tido como um dos melhores jogadores da equipe. Hugo, porque nós conversamos com o Amadeu e com o Guilherme, e essa relação de saber os atletas das suas posições, funções e qualidades que ele tem, estar presente para uma situação futura, inclusive para galgar, poderia ser, o que eu não gosto de falar, politicamente correto, porque entre politicamente correto e educado e ético, a gente confunde, por vezes, as situações. Eu procuro ser educado e ético, mas não politicamente correto. Mas poderia convocar um outro goleiro para dar aqui e fazer um... Não é. Eu tenho que olhar sob essa ótica, sob esse prisma. Então, tu começa a trazer atletas que têm. Fabinho, ele tem 6 Champions. É o momento, é a oportunidade. Né? E aí, quem mais? Me ajude. Dedé, coerentemente falei, rebentou nos 2 jogos, e nós acompanhamos em loco, e não só, o grande momento que o Dedé está. O Felipe vem com 2 temporadas de campeão brasileiro também. Quando eu assumi, tinha sido convocado, e não o foi mais nenhuma vez. Oportunidade. Arthur, por si só, havia sido convocado, retoma um padrão para que dê continuidade. Quem mais? Andrés. O Andrés é um jogador que foi muito utilizado nas categorias de base, nas convocações de categoria de base, né? Que tem um lastro, que tem dupla cidadania. Ele tem os pais belga, ele belga e os pais brasileiros. Nos proporcionar, jogando no United em alto nível, agora com um técnico de alto nível, com uma exigência de alto nível, para tê-lo conosco. Para quê? Para oportunidade. É o papel e é o momento. Bom dia, Tite. Rodrigo Matos aqui, do UOL. Sobre essa questão da Copa do Brasil e dos jogadores, dos times que são semifinalistas da Copa do Brasil, primeira pergunta é se vai adotar o mesmo procedimento em relação à final
que também tem uma mesma questão com data FIFA, né? E segundo, a pergunta é se você acha justo que, por mais que seja um jogador só, esses 3 times, Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, percam jogadores que são bastante importantes em um momento decisivo da temporada por um amistoso contra El Salvador, né? Rodrigo, tem muito sentido essa pergunta que tu colocou. E eu me coloquei e me reportei ao outro lado, porque cheguei aqui através de técnico de clube. E tentei procurar ser o mais justo possível. A essência e a minha responsabilidade, ela é com a seleção, mas eu também tenho que enxergar o outro lado. Então, a oportunidade, como é que tu procurou equilibrar isso? É não trazer 2 atletas de cada clube. Agora, poderia convocar um do Palmeiras, e o Bruno Henrique está jogando muito também, só para ter o acompanhamento dos atletas todos que tem, mas eu tenho que dar a oportunidade a esses atletas que também vêm tendo e vêm merecendo nesse momento. Deu a casualidade de coincidir datas. E a maneira de equilibrar isso foi o critério que o Edu colocou de não trazer 2 atletas mais. Talvez forçar uma convocação, trazer um atleta do Palmeiras para deixar tudo equilibrado fosse o ideal. Mas não entendi, aí abri